Depois de muito tempo mesmo, eu venho aqui com muito prazer em falar pra vocês que tivemos um clássico entre Goiás e Vila bem jogado, um clássico com cara de clássico mesmo, um jogo bonito, disputado, com muitas jogadas, com muitos lances importantes, com os dois times jogando de forma dura, firme, física, mas na maior parte do tempo de forma leal, um jogo com boa arbitragem, sem que a mesma entrasse em méritos com o resultado, a arbitragem não influenciou em nada o placar final do jogo, e também tivemos uma novidade recente, uma novidade que não vinha acontecendo muito nesses clássicos, que foi a vitória do Goiás. O Goiás venceu o Vila por 1 a 0, um jogo onde o Daniel Paulista, em seu esquema tático, que já vem mostrando nesse começo do Goianão, conseguiu se impor diante da equipe do Vila Nova. E também temos que falar das questões do próprio Vila, onde Humberto Louser errou e o que ocasionou essa derrota do Tigrão e vitória esmeraldina dentro da Serrinha. Vou analisar tudo o que aconteceu nesse jogo, vou trazer pra vocês detalhadamente a parte tática, explicando como o Goiás conseguiu essa boa vitória, que mantém a invencibilidade esmeraldina, e aonde foi que o Vila errou pra acabar perdendo um clássico depois de 10 partidas, 10 jogos de invencibilidade. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que gostam do clássico bem jogado. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se você não é inscrito já se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações, tudo aquilo que você está acostumado aqui na plataforma, compartilhando o vídeo com os amigos, comenta no final do vídeo deixando a sua opinião também, clica no hypar se apareceu, faz todo aquele pacotão que você está habituado aqui na plataforma, que ajuda demais a nós, criadores de conteúdo, a continuarmos trazendo esse tipo de vídeo para você. Beleza? Sem delongas, as escalações aqui na tela. Goiás invicto e vindo de bons jogos e boas vitórias. O Goiás com uma boa sequência de vitórias com o comando do Daniel Paulista e um time muito, mas muito diferente de 2025. Um time compacto, coeso, que joga um por todos e todos por um. Um time que realmente joga como tal, não é um time que depende de uma peça só. E que recentemente anunciou a contratação do Lucas Lima, que pode causar esse tipo de situação, esperamos que não, mas nesse jogo ele não veio para campo, ele foi apenas apresentado no intervalo, e os que vieram a campo são os titulares que vêm jogando como os 11, né, do Goiás. Principalmente a gente tem que falar do meio de campo, com o Lucas Rodrigues, o GG e o Lourenço, meio de campo robusto, muito criativo e com uma boa saída de bola, principalmente com o GG e o próprio Lucas Rodrigues. Aí, recebendo um Vila Nova, que vem também de bons resultados, vem de vitórias, teve apenas uma derrota, né, nesse campeonato, que foi justamente no clássico para o Atlético, um jogo bem atípico, com um campo pesado, muita complicação por conta da chuva, mas acabou sendo a única derrota do Vila. E trazendo um esquema muito colaborativo também, uma equipe que tem várias saídas de jogadas, tem um bom meio de campo, principalmente com o João Vieira ali pelo meio, porém nesse jogo em particular não pôde contar com um dos bons meias que tem, que é o Marquinhos Gabriel. Ele que ficou de fora, dando lugar ao Enzo, filho do falecido Fernandão, que hoje joga com a camisa do Vila. Trazendo à frente dois jogadores importantes para o Vila Nova. O Urso, Júnior Urso, que vem fazendo ótimas campanhas e ótimas participações com a camisa do Vila. E o De La Torre, que vem sendo o camisa 9 principal do Tigrão. Jogador que também participa muito das jogadas ofensivas e vem sendo referência ali no ataque. Falar do clássico Goiás e Vila é falar de uma longa história, visto por muitos como um dos maiores clássicos do Centro-Oeste. É um clássico que nos últimos tempos tem tido uma certa supremacia do Vila Nova. Vila que vinha vencendo ou empatando os jogos, mantendo uma longa invencibilidade nesses confrontos. E que nessa temporada chegava para esse jogo como o líder da competição. Apesar de ter tido apenas uma derrota, justamente num clássico, o Vila Nova vem fazendo bons jogos e vem revezando muito seu elenco, vem girando muito ele. Mas esse elenco que começa essa partida traz algumas peças que não eram necessariamente titulares, como o Rainer, que entrou no lugar do Elias por conta de lesão, o Enzo, que entrou no lugar do Marquinhos Gabriel também por questão de lesão, e isso faz com que o time tenha algumas dinâmicas diferenciadas. E visitando o Goiás, que apesar de estar em boa fase com o Daniel Paulista, inclusive invicto, o torcedor ficava com a pulga atrás da orelha, porque os resultados dos últimos clássicos realmente não têm sido muito bons. Agora,
Vamos entender o seguinte, o Goiás do Daniel Paulista, o Goiás que começou 2026, ele meio que deixou pra trás tudo aquilo que nós vínhamos vendo do Goiás de 2024 e 2025. É um time com uma forte pegada ofensiva, é um time com muito repertório e um esquema tático que compacta suas linhas e não deixa o adversário ter espaços pra jogar. A gente viu isso contra praticamente todos os times que o Goiás enfrentou, com exceção do Craque, onde ficou em 0 a 0, não perdeu, mas não fez um bom jogo. Fora isso, contra o Atlético foi assim, Goiatuba, Centro-Oeste, todos os jogos o Goiás fez dessa forma. Sufoca o adversário, pressiona na linha alta, ali dentro do campo ofensivo, evita que o adversário tenha linha de passes facilitadas, ou seja, o adversário só pode sair jogando com passes na fogueira ou chutões. E aí, isso privilegia muito equipes que têm um bom esquema reativo. Sendo assim, o Humberto Louser armou o time com um esquema reativo usando o lado esquerdo, principalmente a subida do Formiga, olha só, Formiga aparecendo por ali, o João Vieira apoiando um pouco mais pela esquerda e o Emerson Urso sendo a válvula de escape em velocidade. Da forma que tá postados os times, parece muito um esquema que anula o esquema do outro. O Vila reativo consegue jogar contra um Goiás impositivo? Parece isso, na teoria. Agora, na prática, olha o que aconteceu. Começa o jogo, o Vila tem uma chance claríssima em uma ótima saída justamente nessa postura reativa, em uma saída do lado esquerdo, com o cruzamento do João Vieira e a cabeçada do Rainer no segundo pau, onde ele cabeceia na trave, logo nos primeiros minutos. Na sequência, você já tem um outro lance, e aí sim, com o repertório que o Daniel Paulista entrega ao Goiás, com uma boa jogada em triangulação também pelo lado direito, mesmo lado do ataque do Vila, o lado defensivo do Vila, o lado esquerdo, o lado direito ofensivo do Goiás. E o corredor, aquele corredor ali, sendo usado muito pelos dois times. E aí, pelo lado direito ofensivo do Goiás, ele chegou em uma jogada com o Jean Carlos, que estava sendo também a válvula de escape do Goiás, e acabou tendo uma finalização travada, dividida ali, um outro lance perigoso, também esmeraldino. Só que tem um detalhe. O Vila Nova tinha o Emerson Urso e o De La Torre como uma referência de ataque. Só que o Goiás tinha muito mais repertório, tinha muitas outras opções para fazer as jogadas ofensivas. Era saída pela esquerda com o Jajá, saída pela esquerda com o Caito, saída pela direita, entrada pelo meio com o GG e o Lourenço, finalização de fora da área, bons cruzamentos da entrada da área. O Goiás mostrava muito repertório, e o Vila se limitava a algumas saídas em velocidade e bolas paradas. Tanto é que depois da primeira chegada perigosa do Vila, ele pouco apareceu no campo ofensivo com algum perigo. Teve alguns cruzamentos em bola parada, até mesmo um do João Vieira com um bate-rebate, mas na realidade foram poucos os lances. Quem dominava e controlava o jogo era o Goiás, que conseguia, utilizando esse esquema tático mais compacto, com recuos de bola estratégicos para chamar a marcação do Vila, fazer com que o Vila se movimentasse e desse espaços aos jogadores do Goiás. Tanto é que o Lucas Rodrigues, o próprio GG e o Lourenço eventualmente apareciam com liberdade para receber a bola, sem contar a velocidade dos jogadores de ponta. O Jean Carlos de um lado e o Jajá do outro estavam botando a defesa do Vila para sofrer, porque um problema sério da defesa vilanovense é a velocidade. Não são jogadores de velocidade para acompanhar a correria de um Jajá ou de um Jean Carlos. Tudo bem que o Jean Carlos estava até bem marcado pelo lado direito, mas o Jajá do lado esquerdo estava tendo muitos espaços, não só por conta da sua velocidade, mas também pelo apoio do Diego Caito. E nisso que o Goiás foi criando oportunidades, foi chegando, em uma delas o Goiás recua bem a bola para o Tadeu, e nesse momento o Vila faz uma das primeiras tentativas de bote no campo ofensivo. Quando acontece isso, sobra um buraco no meio de campo, onde o GG recebe a bola com total liberdade e avança entre o meio e o campo ofensivo sem ninguém encostar nele. O Vila Nova fica recuando suas linhas e não há uma aproximação entre o meio de campo e a defesa. O GG consegue encontrar uma boa linha de passes que chega até o Jajá, e o cruzamento vem pra trás e o Diego Caito finaliza. Só que ele finaliza meio mascado. A sorte dele é que a tentativa de finalização dele acabou induzindo a zaga a tentar dar o bote e acabaram caindo no chão. E a bola lentamente, até com um toque do Ayrton, consegue entrar nas redes e fazer 1 a 0 para o Goiás, que merecia o placar naquele momento. Era um time melhor, jogava mais intensamente, era um time que dominava o seu campo ofensivo e não sofria no campo defensivo. Continuamos o jogo com o Goiás vencendo e o Goiás ainda jogando mais intenso. E aí a gente tem que fazer alguns adendos. Primeiro, lembrando que o Goiás vinha de uma sequência muito ruim em clássicos contra o Vila Nova. Nesse jogo, o Goiás jogou como se não tivesse sofrendo a mesma questão dos outros jogos.
que a gente via uma certa preocupação em ceder espaços, em subir muito suas linhas, deixando espaços para o Vila Nova contra-atacar. Nesse jogo não. O Goiás subiu suas linhas, descaradamente foi ofensivo, foi agressivo, pressionando, jogando de forma física, assim como o próprio Vila Nova, inclusive levando em conta que tivemos muitas e muitas faltas, onde deveriam ter sido aplicados cartões amarelos no primeiro tempo, e o Wilton Pereira foi conduzindo o jogo, tentando ali na conversa, tentando levar mais na marcação de pequenas faltas, evitando que o jogo descambasse pra briga, claro. Teve até uma ou outra confusão pontual ali durante o jogo, mas, no geral, a arbitragem controlou bem os dois lados. Tivemos faltas duras, mas nada muito violento, vamos dizer assim. Não houveram tentativas de agressão, confusões foram muito pouquíssimas, como eu falei. Muito bem conduzida a arbitragem. Faltou os cartõezinhos, né? O cartão amarelo aqui e ali, de vez em quando ajudaria. Mas, fora isso, não tenho o que reclamar. Foi um jogo até bem conduzido. E o Goiás, jogando da forma como ele não vem jogando nos últimos clássicos, nos últimos anos, em 2024, 2025, meio que pegou um pouco a defesa do Vila de surpresa, porque faltava, muitas vezes, uma marcação que se aproximasse aos jogadores do Goiás. E aí sobrava espaços para uma finalização do Jean Carlos, ou uma chegada do Jajá, ou uma chegada do Anselmo Ramon vindo buscar a bola no meio de campo com certa liberdade. O GG e o Lourenço, sempre um deles estava livre, normalmente o GG, porque o Lourenço estava bem marcado. Agora, fomos seguindo para o segundo tempo, tivemos até uma falta muito bem cobrada pelo Lourenço, onde o Ayrton fez uma defesaça, a bola ainda pegou na trave, foi um lance perigosíssimo do Goiás, mas terminou o primeiro tempo com 1 a 0. Segundo tempo começa, e existem ali algumas mudanças, no caso, o Vila Nova fez algumas mudanças, teve a entrada do Dodô, né, entrou no Vila Nova, e aí houve uma pequena melhora, houve um equilíbrio maior do Vila. O Vila conseguia chegar um pouco mais ao campo ofensivo, teve alguns lances de perigo, algumas chegadas em dividida, alguns toques. O Vila começou a ser um pouco mais participativo no campo ofensivo, mas ainda pecava porque não conseguia sair da boa marcação que o Goiás implicava, poucas chegadas de perigo, e o Vila cometeu um erro muito sério, mas aí nem é culpa do Vila em si, ou do técnico, ou dos jogadores, mas sim de uma falta de elenco, até por lesões e até mesmo por o elenco ainda estar um pouco enxuto. Que foi o quê? O Vila não tem jogadores de velocidade. Jogando na Serrinha com o Goiás em positivo, precisava jogar de forma reativa, precisava jogar no contra-ataque, velocidade, lançamentos. Só que só tinha o Urso. Era o único jogador. O Elias até entrou no lugar do Rainer durante o jogo pra tentar substituí-lo por questão até física. O Rainer sentiu, né, no primeiro tempo, mas não ajudou muito. O Vila estava sem válvula de escape. O único jogador que ainda conseguia aparecer assim mais perigosamente no campo ofensivo era o João Vieira. Inclusive ele foi protagonista de um dos lances mais perigosos do Vila Nova, onde há um cruzamento muito bem feito vindo do lado esquerdo e ele cabeceia absolutamente livre. Só que ele consegue cabecear apenas com um cucuruto e a bola acaba saindo. Um lance perigosíssimo para o Vila Nova. Conforme o jogo se desenrolou, o Goiás também substituiu suas peças, dando entrada ao Pedrinho, por exemplo, numa das pontas. Tivemos a entrada do Bruno Sávio pelo outro lado também. Bruno Sávio que inclusive protagonizou um lance ali mais de efeito, né, tentando fazer uma graça ali com a bola, e que pelo menos aquele lance não gerou nenhuma confusão, o que é ótimo, porque os jogadores têm que jogar bola. Não é brigar porque alguém tá driblando, alguém tá enfeitando. Não, é jogar bola. O cara fez aquilo, toma a bola dele, vai lá e faz o gol. É assim que tem que funcionar o futebol. Futebol é bonito, tem drible, tem zoeira, a gente tem que entender isso, tem que saber separar as coisas. E eu fiquei muito feliz de ver que os jogadores, mesmo em alguns momentos de provocação, entre aspas, vamos colocar assim, os jogadores souberam se comportar com muita maturidade. E aí isso vai muito também para o William Formiga, que é um jogador veterano, normalmente não aturaria aquele tipo de lance do Bruno Sávio, mas foi muito consciente e não entrou na pilha, continuou jogando, e olha, mesmo com a derrota do Vila, o William Formiga fez um belo jogo defensivo, marcou muito pelo lado esquerdo, muitos momentos ele conseguiu vencer o mano a mano com o Jean Carlos, apesar do Jean Carlos ter levado vantagem muitas vezes. E aí, conforme entrou o Pedrinho e o Bruno Sávio, o Goiás perdeu um pouco de rendimento ofensivo. O Pedrinho não entrou bem, não conseguiu fazer boas jogadas como já vinha fazendo. O Bruno Sávio também não tinha aquela velocidade do Jean Carlos. Mas o Goiás tinha volume de jogo. E como eu falei, repertório. Goiás, quando não consegue pelo meio, ele vai pelas tabelas de ponta, vai pelos bons cruzamentos, finalizações de entrada da área, tabelas. Tem muitas e muitas opções de jogada o Goiás. E isso é mérito total do Daniel Paulista. A defesa do Vila sofreu, tem ali que corrigir algumas coisas, concordo, tá tudo certo.
mas tem que dar o mérito a quem fez a coisa certa. E o Daniel Paulista vem fazendo um grande trabalho à frente do Goiás. E o Goiás ainda teve chances de fazer um segundo gol, teve chances reais, boas defesas do Ayrton, bons cruzamentos perigosos, finalizações, chegadas com certa liberdade em alguns momentos. Um jogo muito bem dividido entre as duas equipes, muito bem jogado. O Goiás dominou realmente o jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Vila foi um pouco melhor no segundo tempo, com algumas mudanças até táticas, onde o João Vieira foi muito mais ofensivo do que postado na defesa. Tudo isso gerou um jogo muito mais dinâmico, divertido e gostoso de se assistir, como um clássico deve ser. E aí, conforme o jogo se desenrolou, o Goiás controlou a partida até os minutos finais. O Vila ainda teve alguns lances no final do jogo ali nos acréscimos, mas não conseguiu empatar. E depois de muito tempo, o Vila acaba derrotado em um clássico para o Goiás por 1-0. O Esmeraldino venceu o jogo, com isso ultrapassa o Vila Nova na tabela, assume a liderança do Goianão e mantém sua invencibilidade. Um começo muito bom e promissor do trabalho do Daniel Paulista. Agora, tivemos ali uma pequena confusão, né, ao final do jogo. Injustificável pra mim, porque foi um clássico muito bem jogado, as duas equipes estão de parabéns. O Goiás pela ótima vitória, pelo ótimo jogo que fez, o Vila pela forma esportiva, desportiva e até justa que aceitou a derrota, que soube perder. É um time que jogou, não foi derrotado somente pelos deméritos que causaram, seus erros, não. O adversário teve muitos méritos por vencer. O Vila Nova perde essa liderança, mas não tem nada de caça às bruxas, a casa caiu, não. Tudo normal, uma derrota que pode ser vista como forma de aprendizado, a temporada ainda é longa, uma derrota que de fato foi justa. O Goiás jogou melhor o jogo e venceu com méritos. O Vila Nova teve suas deficiências, principalmente na aproximação das linhas entre o meio de campo e a defesa, onde o Goiás se criou muito bem por ali. O Goiás utilizava os espaços dados pelo Vila e conseguia trabalhar bem a bola, e aí o Vila vai precisar corrigir isso para as próximas rodadas, né, a última rodada do Goianão e para o restante da temporada. E claro, não pode desmerecer tudo que vem fazendo nesse campeonato. O Vila vem fazendo um bom campeonato, teve duas derrotas que precisam ser analisadas, precisam ser estudadas, que foram justamente para o Atlético e o Goiás. São adversários de nível de Série B, então tem que se entender o que levou a essas derrotas. Claro, cada um teve suas particularidades, mas é preciso ser analisado isso. E quanto ao Goiás, o Goiás fez um jogo competitivo com o Atlético, conseguiu um empate no Ascioli, um empate onde o Atlético em alguns momentos foi melhor, o Goiás em alguns momentos foi melhor, mas o Goiás lutou até o final e com isso conquistou aquele ponto e consegue uma vitória bem dominante mesmo contra o Vila nessa partida, mesmo que o placar tenha sido pequeno, mas o domínio tático do Goiás foi muito bom, e isso mostra uma preparação interessante que pode ser analisada e visada para o restante da temporada. Afinal, são adversários de Série B, de nível que a Série B provavelmente vai exigir, e o Goiás jogou muito bem os dois jogos, empatou um e venceu esse, tirando um tabu muito ruim que o torcedor esmeraldino vinha carregando. Vitória que vai ser comemorada com certeza durante um bom tempo aí, pelo menos uns bons dias até a próxima rodada do Goianão. Mas eu quero a sua opinião, torcedor do Goiás, torcedor do Vila, o que você achou desse jogo? Você, torcedor do Vila, viu alguma coisa assim que pode ser aproveitada desse jogo? Mesmo com a derrota no clássico, acredita que o time ainda está num caminho correto? Vê algum ponto de melhoria? Aonde o Vila pode melhorar? O que o Vila pode corrigir para evitar derrotas como essa no restante da temporada? Tá gostando do trabalho do Humberto Louser? Coloca aí nos comentários a sua opinião, sua análise também. E você, torcedor esmeraldino, comemorando a queda de um tabu importante, venceu novamente um clássico contra o Vila e vem fazendo uma ótima temporada, pelo menos esse início de temporada no Goianão, está invicto. Quero saber qual a sua opinião. Acredita que o Goiás voltará a ganhar o Goianão? Tem chances esse ano de voltar a vencer, né? Depois de tantos anos, o Goiás voltar a ser campeão goiano. O que tá achando do trabalho do Daniel Paulista? Tem alguma coisa que você ainda acha que pode ser corrigida? Coloca aí nos comentários também a sua opinião. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Vai deixando o seu like, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva e marque o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo no canal. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você puder, eu também peço que você clique no botão hypar quando aparecer pra você. Ele vai aparecer quando você deixar o like ou se você arrastar a descrição pro lado. Aí é só clicar, é um segundinho, não custa nada e ajuda demais a nós, criadores de conteúdo. Fortalece o nosso trabalho, o canal, traz mais torcedores como você pra cá. E olha, temos o grupo de membros com muitos benefícios pra você. Se você quer se divertir mais ainda aqui no canal, conhecer mais ainda do canal, outros conteúdos que estão exclusivos pra membros, conteúdos antecipados. Se você quer ver uma tabela de jogos, tabela de esportes,
esportes todos os dias, informando onde você assiste seu esporte preferido, seu time do coração, notícias 24 horas por dia, incluindo, claro, o mercado da bola, os times que estão contratando, os jogadores mudando de times, tudo a gente coloca por lá o dia todo. Você recebe notícias direto pra você se informar do mundo do futebol. E claro, tem piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você já tá acostumado. Afinal, é um grupo pra você se informar, se divertir e ainda comunicar com muitos outros torcedores que por lá estão. Tudo isso é a partir de apenas R$ 1,99. É só clicar no botão de Seja Membro e assinar o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor pra todos vocês.